A Mãe Terra, né, desde o tempo da devastação, quando começou, ela sempre vem sendo atingida, vem sendo afetada e passando algumas mensagens para nós, povos nativos, e creio que para todos os povos do mundo, né? Mas poucos povos tradicionais, poucos países captou da forma que a Mãe Terra queria que fosse captada, né? Mas no correr do tempo, com tanta tecnologia, né, algumas servem para a bondade e às vezes o homem usa para não bondade. Então foi mudando de acordo de geração em geração. As antigas gerações, elas conheceram a tecnologia, conheceram os comportamentos humanos de não índios, né, de vários povos diferentes, mas conseguiram sobreviver e driblar aquilo que era uma armadilha para nós. Então os mais velhos, eles conseguiu viver com tecnologia, mas não perdendo a naturalidade, né, que o Araquerizan nos deixou. Então, no correr do tempo, eu vejo mesmo que nós, povos indígenas aqui da Cariri-Chocó, né, de Porto Real do Colégio em Alagoas, há 35 anos, há 30 anos atrás, quando nós comprava um pão ou um bolachão na cidade, nós não via plástico. Nós trazia em uma embalagem que quando jogava no mato, a chuva batia e ali já não atingia a natureza. Então, com o correr do tempo, o índio não tinha um treinamento de como saber lidar com isso, que ele não tinha. Mas sempre preservando a natureza, sempre preservando aquilo que era mais natural nosso, né? Então, com isso, o que eu tenho a dizer, as três coisas simples é desmatamento, que desmataram muito. Com isso, os animais ficou escasso, né? Peixe diminuiu, o clima mudou, a chuva já não era vista pelo aquele índio, nem pelo aquele sertanejo, dizer assim, amanhã chove por conta de já entender o que a natureza já passava. Hoje tem uma grande dificuldade, mas ainda tem muitos mais velhos e alguns novos que sabem quando o clima muda, sem encarecer nenhum aparelho. Então, o que fez com que mudasse o mundo, eu não digo o Brasil, mas sim o mundo, foi mudado por conta de só tanto nós ser tirado, explorado, tirado da mãe terra e não devolvendo, porque era tão simples que dava para o ser humano sobreviver e, e manter pelo menos 70% da naturalidade, que é as matas, né? E com isso mudou, por quê? Se o homem pega 200 hectares de terra, 200 mil hectares de terra, e enche de soja, ali ele vai ter que derrubar as matas. Derrubando a mata, ali ele está derrubando várias espécies, mais de 5 mil espécies, daquelas que nós não conseguimos ver a olho nu, até aquela que nós vê consegue enxergar. Então, muitas dessas doenças que aparecem, ela é colocada de propósito, mas muitas é modo dos habitar. Porque no lugar que tem cobra venenosa, mas que tem um outro animal que controla aquele animal venenoso, jamais ela vai expandir para entrar numa cidade. Mas quando se derruba a mata, qual é a moradia dela? Local de pedra. Se não tem uma floresta, ela vai procurar cascaio, derrubados de edifícios, de casas velhas. E com isso o perigo vem. As pessoas não estão acostumadas a lidar com o perigo da natureza. O povo tradicional, sim. O povo indígena e alguns povos não indígenas que conseguem viver no interior, viveu muito com as ervas medicinais. Então, tá aí. Antes era atingido cidades, estados, países. País. Hoje está sendo atingido o mundo. Veio uma resposta do grande Pai, não que ele nos deu isso como castigo, mas ele deixou acontecer para dizer, olha, tá, olha aí, eu te fiz homem, eu te fiz mulher.
mas vocês estão dando a resposta para mim e para a natureza que eu criei. Vocês destruíram aquilo que é mais sagrado. E hoje vocês estão padecendo com um simples vírus que está vindo. Quem fez isso? O homem e a mulher. A população. Porque até um certo tempo aí, há 2 meses atrás, um amigo aqui da cidade de Porto Velho do Colégio, ele não é índio, né? É um empresário, tem vários supermercados, uma pessoa bem quicha na cidade. Aí ele brinca muito comigo e com meu pai, nós também damos lucro muito no mercado dele. E ele disse, vocês estão tentando ganhar uma terra em Sergipe e estão querendo conseguir as terras de volta, para que vocês querem terra? Vocês têm uma terra que vocês não trabalham. Para que tanta terra? Aí eu disse a ele, nós queremos terra, primeiro passo, porque é nosso direito zelar dela, porque foi dada para aquele povo que protege a natureza. Hoje tem muita gente da civilização que tem direito à terra também, para sobreviver, mas a missão foi dada para os povos primitivos. E eu disse a ele que eu queria a terra simplesmente porque nós temos o direito e nós queremos para criar mato. Que nós não temos que ser obrigados a trabalhar dia e noite para produzir uma soja contaminada, um milho contaminado, um frango contaminado, um boi contaminado para espalhar para o mundo, para adoecer o mundo. Aí o que é que nós faz? Nós plantamos em inverno, nós mantemos a própria aldeia. Uma das coisas que eu concordei um pouco com ele é assim, se o índio tem 2.000 hectares de terra, eles poderiam beneficiar 500 hectares de terra. Para quê? Para manter a própria aldeia e manter os povoados vizinhos e as cidades vizinhas com aquilo que é natural. Só falta nós se organizar nisso. Isso não quer dizer que nós somos preguiçosos, porque o índio não é preguiçoso. O índio, nós temos no sangue, nós estamos na civilização hoje. A minha aldeia tem uma mistura, mas nós mantemos a naturalidade. Mas nós temos no sangue aquilo que Deus botou na mata. Quando nós quiser comer uma banana, ia lá e pegava. Uma castanha do Pará, ia lá e pegava. Um peixe, ia lá e pegava, porque tinha de tudo. Quando foi tirado tudo isso, nós vamos morrer de fome, vamos parar de existir? Não. Nós temos que trabalhar de outra forma. Então, como nós temos isso no sangue, nós não queremos trabalhar forçado para um fazendeiro. Nós queremos fazer o artesanato e vende, que é mais fácil. Nós plantamos milho para manter nosso povo, que é mais fácil, mas com isso as pessoas se sentem incomodadas, porque nós não estamos plantando em grande escala para sustentar o mundo. Se assim nós, como índios, faz isso para a nossa tribo, por que o povo da cidade não faz para a cidade? Por que o povo do Brasil não faz para o Brasil? Precisa de exportar. Para quê? Para acumular papéis, para acumular prata, ouro, diamante. Para que acumular? Se tudo vai para a terra, se você não leva. Então eu acho que a mudança no mundo chegou a isso. O foco central de tudo isso que foi acontecido, foi a natureza foi violada. E o desrespeito foi grande com o Araquedizan, que é Deus para todos nós. Só muda nomes. Mas o rio, por que esse rio está seco desse jeito? Por conta da desmatação que vem de Minas Gerais, que corta 5 estados para chegar até Alagoas, 4 estados para chegar até em Alagoas. E com isso, imagine, 5 estados sendo desmatados, 40 metros de mata na beira do rio. Com isso, o rio baixou porque não tem a mata para chamar o vento, para chamar a chuva. Porque as árvores, elas chamam, captam a chuva. Quando capta a chuva, ela chove e armazena. E ali o rio fica normal, cria muito peixe, né? O mato não fica muito mato, o rio estando certinho, ele vai andar certo. Mas se ele está raso, vai ter muito lodo, já vai invadir outros peixes que não é do habitat, vai aparecer muito jacaré, muita capivara, e com isso dá o descontrole. Então o que eu digo que o que fez com que tudo isso mudasse no mundo foi a ganância, a cobiça
a destruição dos rios, das matas, dos mares, e ainda mais o desrespeito um para o outro. Então eu entendo por isso que se eu fosse estar falando nesse assunto, eu falaria até de manhã e não cansava. E assim como o homem foi uma vez mudando para esse lado errado, você tem fé, você tem esperança, você acredita, você trabalha para outra vez aqueles que precisam acordar e mudar para o lado da beleza, da harmonia, fazer essa mudança, porque não é que ele vai passar mal. A gente percebeu que estamos todos juntos no mesmo planeta, não? Então a mudança agora tem que ser todo mundo numa cultura assim saudável. Você tem esperança de que a humanidade vai poder fazer essa mudança? Nós, como nós trabalhamos antes de acontecer esse tipo de coisa, nós já vim trabalhando muito antes de acontecer o que está acontecendo no mundo. Nós trabalhávamos muito antes na espiritualidade para que isso não acontecesse. Mas como nós estamos fazendo a nossa parte, alguns povos estão deixando de fazer a sua. Mas como o povo nativo foi escolhido por Deus, não que os outros demais também são escolhidos. Porque nas histórias das religiões tem muitas pessoas que foram escolhidas. Muitos países foram escolhidos. Muitas capitais, muitas cidades. Mas até hoje, eu sempre via meus antepassados dizer que nós existimos antes de Cristo. Isso não quer dizer que nós somos mais poderosos do que Cristo. Nós vemos de uma existência muito do início. Porque Adão e Eva, contado na Igreja Católica, ela é contada de uma forma. Adão e Eva eram não índio. Na evangélica, eram não índio. Mas o Adão e Eva contada pelo índio, Adão e Eva era índio. É tão de fato que quem mantém a naturalidade até hoje, do início do mundo, é o povo nativo. Que você pode procurar os na Amazonas, ou até mesmo não Amazonas, sem ser Amazonas. Tem muitos índios que estão nu, vivendo com um pouco, que até hoje nós estamos na civilização, mas nós vivemos com muito pouco. E nós precisamos de fumo, de cachimbo, de fogo. Para quê? Para rezar, pedir a Deus, para que tudo isso mude. E eu tenho uma grande esperança, não eu, como meu povo, nossos anciões, está batalhando muito para que acabe toda essa pandemia e outras coisas que estão por vir. Isso aí só foi um aviso de uma coisa. Então todos nós temos que se preparar e eu tenho muita esperança e nós estamos contribuindo com isso. Por quê? Nós, povos indígenas, que temos o Licuri, Mato Caí, nós se reúne de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, e uma vez no ano, de janeiro, nós passamos 15 dias sem ter contato com a civilização, com celular, com televisão, não pode ter energia, só na base do fogo. Para quê? Levando fumaça nos olhos, frieza, junto com as cobras, com os sapos e outros animais. Para que nós faz isso? Será que nós só estamos rezando para nós? Não, nós estamos orando, rezando, cantando, dançando, para proteger nossos filhos, nossos netos, manter nossos antepassados no lugar onde eles já estão com Deus, que eles possam pedir permissão a Deus e nos ajudar na terra. E nós fazemos isso em geral, não só para nosso povo. Então nós estamos contribuindo, agora mesmo vai acontecer 15 dias. Que 15 dias é isso? Nós vamos trabalhar, se nós trabalhava 15 dias e nós trabalhava dia e noite, então nós vamos ter que trabalhar de segundo em segundo, sem deixar nenhuma brecha para que acabe logo essa guerra, dessas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós estamos contribuindo e eu tenho esperança, a minha aldeia tem esperança que isso vai mudar, mas que cada um cumpra com o seu papel. Mantenha seu papel e contribua, amando o seu próximo e colocando os seus líderes lá no poder a dedo. Aquelas pessoas que têm uma capacidade de manter a natureza, não aquele que queira tirar a natureza de nós. A maior sabedoria dos povos indígenas, eu creio com a minha vivência que eu venho vivendo, que eu vim alcançando dos mais velhos. Uma das coisas que eu vejo que meu povo tem, em geral também, a simplicidade, né? E tudo fazer na simplicidade, na originalidade, né? E ser humano. Então, quando você deixa seu ego para trás, né?
Quando você deixa seus materiais, seus bens materiais para trás, que você preste atenção ao outro, né? E mesmo que você seja um pajé ou um cacique, mas você se põe igual ao outro. Cada um só tem um cargo a mais do que o outro. Mas a sabedoria que os mais velhos sempre passavam para nós é que seja humilde, a humildade, simples. Quanto mais simples que você seja, você será mais rico. Quanto mais humildade, igualdade, né? Ser digno, porque tudo se vai. Então, quando nós passamos a desapegar de muitas coisas materiais e se floca. Hoje eu posso ser nomeado um pajé. Eu fui nomeado um pajé. Eu não fui nomeado para ser mais do que um guerreiro. Eu fui nomeado para ser um pajé. O pajé já está dizendo pai, pajé. Pajé tem a missão de profetizar aquilo que Deus mandou através do que tem na frente, que é a natureza. Então ali ele vai pegar respeito, vai pegar cabelos brancos, vai ter mais experiência. Então eu passei a ser um pajé porque foi divino, tive uma capacidade, fui escolhido, mas sabendo que eu tenho que respeitar o bebê que nasceu agora. Eu tenho que respeitar a criança que tem 10 anos. Então, de fato, que na nossa aldeia Carixocó, se um homem de 90 anos falar em uma reunião espiritual, todo mundo se cala para escutar. Se uma criança de 9 anos chegar na hora com um pauí e disser uma palavra, todo mundo se cala para escutar. Então, a coisa mais que eu alcancei é isso. É aquela palavra, saia, aprendam tudo que tem de aprender, mas nunca esqueça o que sabe. Seja você. Seja você naquilo que você passa de bom para as pessoas. Então o que eu digo assim o foco principal é ser humilde, deixando o ego para trás, que eu sou um pajé, mas eu sou de carne e osso. Eu posso ser um cacique, mas sou de carne e osso. Se eu fosse um pajé, um cacique, eu fosse diferente do outro ser humano, então eu poderia dizer, tá vendo? Eu estou aqui acima. Que nem Deus, nem Deus diz, nós não vê Deus a olho nu. Mas nós estamos vendo Deus agora, o rio. Nós estamos vendo Deus agora numa árvore, o sol, tem uma representação mais forte que o sol. Mas nem por isso o sol diz assim, eu sou mais do que vocês. Porque quando chega essa hora ele vai se pôr. E a noite vem. Aí a noite chega assim, eu sou mais do que vocês só. Depois amanhece o dia, o sol vem. Depois a lua sai à noite e sai pelo dia. Aí a lua, não, já que eu saio pelo dia e saio pela noite, eu sou mais do que o sol, do que a noite. Mas ela sai e volta, ela fica escura, ela fica clara. Então, através dos fenômenos da natureza que nós vê que realmente nós somos, o que nós devemos fazer. Qual é a maior sabedoria de um povo nativo, de um povo tradicional? É ser humilde, ser simples e cuidar bem aquilo que Deus deixou. Parece que o mundo está vivendo uns momentos bem difíceis, não? E não sei se você pensa se será que parte dos problemas ou a maior parte dos problemas tem a ver com que muitos homens deixaram essa humildade, essa simplicidade, ficaram tudo assim querendo ser mais que os outros? Será então que essa simplicidade que os povos indígenas têm poderia ser uma chave para essa nova humanidade que está, eu acho, acordando? Não sei se você sempre está acordando. É sim, porque você sabe que o mundo hoje se move. O Brasil foi escolhido assim, escolhido não, invadido, né? Posso dizer assim, invadido por várias pessoas de outros países, de outros continentes. Cada um querendo tirar o melhor, né? Mas tudo hoje que você vê no Brasil, eu creio que 80% que você vê dos comportamentos, do que se usa, do que se fala, é todo indígena. Porque até nomes de rua, os palavreados, a forma de tomar banho, por que
muitos não tinham essa maneira de tomar banho todos os dias. Muitas pessoas não sabiam o que era uma erva, né? Muitas pessoas não sabiam aquele nome indígena, o que significava, porque o nome indígena ele abrange mais de 1000 palavras, uma palavra só. Então, eu creio que o mundo copiar os povos indígenas e alguns povos tradicionais, alguns povos não índios, mas que se torna um povo índio também, porque vive em natureza. E eu digo assim, que nem o povo negro, né, que tem algumas aldeias ainda que mantém, tem alguns povos de interior que ainda mantêm a naturalidade, do perfil da natureza. Então eu acho que até na forma de se organizar, copiaram muito o índio, mas não copiaram como deveria ser. Entendeu? Não copiaram como deveria ser. Copiaram de uma forma mais negativa. Porque, porque nós. Vamos ter passado no. Cortei não. ¿Cortó? Não, Ah, não. bom. ¿Qué está pasando? A mano no ve tu rostro un poco oscuro, soy yo. Segura aí. Segura. Sí, 4, 3. Quando quiser pode retomar ou recomeçar. Pronto, então diga assim, tem todas as coisas simples, nós mesmos. Hoje nós estamos perdendo um pouco, os mais novos, que até nós indígenas estamos sendo afetados. Eu não digo da minha idade, eu digo das crianças de hoje de 20 anos a 15 a 14 anos. Está com uma grande dificuldade hoje de viver como os antepassados viviam, porque tem muita influência. Se um índio, se um não índio, vê um vídeo de uma jovem dançando, se abaixando, fazendo gestos sensuais, aquela criança vê aquilo, acha que para poder ficar na mídia e ficar igual àquela pessoa e ser olhada pelo mundo, tem que fazer a mesma coisa que aquela outra está fazendo. Se um não índio, que tem toda a evolução tecnológica, e o índio não tem, quando cai na mão do índio é novidade. Então é mais perigoso ainda. Porque uma índia, imagina uma índia que dança toré, pisando com os pés, pula, grita, canta, de repente tem que estar abaixada para estar dançando, fazendo algum gesto, porque viu uma coleguinha que não é da escola fazendo. Então eu tenho que ser igual àquela pessoa para ser olhada. E nós não precisamos disso para ser olhada ou olhado. Nós temos que ter bons olhos para Deus. Porque Deus é que, olhando para nós com os bons olhos, nós ganhamos tudo. Nós ganhamos tudo. Nós não precisamos de copiar alguém. Então, o que a civilização deveria copiar, o que nós temos de bom, é isso. De nós se juntar para trabalhar, para tapar uma casa. Era de 50 homens, todos juntos. Trabalhava todo mundo cantando, alegre, em harmonia. E quando parava, comia todo mundo. Nós chamava de maceira, ou juntava cada um. Quando cada um trazia sua comida ali, botava num canto só, todo mundo ia comer o seu pedacinho de carne junto e na maior alegria. Então nós vivemos muito em harmonia, em, junto, né? Então eu acho que as pessoas são muito individuais e alguns países mais ainda, porque o que nós deveríamos, todos os países deveriam ter é essa simplicidade de você receber um bom dia, uma boa tarde, porque eu já ouvi até da boca de um mendigo em São Paulo dizer que o que mais dói nele é viver na rua, sentado. As pessoas, mais de 20 mil pessoas passam por dia por ele e ele não recebe um bom dia nem uma boa tarde, por conta dele ser um mendigo. Isso mesmo, um índio, eu acostumado da minha cidade,
Eu vou para a cidade ali, opa, 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 bom dia, boa tarde, bom dia. Na aldeia todo mundo se cumprimenta, na língua ou no português, mas se cumprimenta. Então, se olhar a forma de nós se organizar, nós precisamos de quê? Da alimentação, nosso feijão, nosso arroz, nossa carne, nossa macaxeira, nossa batata, nossa abóbora. São coisas simples. Então, por que eu preciso de ter uma comida, que essa comida é a minha, mesmo a minha abóbora, é o mesmo milho meu, é o mesmo macaxeira minha, e depois eu tenho que botar um nome chique para poder se tornar uma coisa melhor. Então, talvez eu experimente aquela comida das mesmas coisas que eu planto e não tenha o mesmo gosto. Mas não tem nenhum sabor, nenhuma novidade. Mas mesmo assim as pessoas dizem, não, eu comi um caviar. O que é caviar? Ova de peixe. Simplesmente eu pego um peixe, pode ter um peixe específico para isso, mas eu cansei de cozinhar um peixe, cozinhar as ovas e comer. Comi várias vezes caviar, não é caro? Mas eu como quando eu pego um peixe ovado. Por isso que na época da desova, ainda mais que é uma coisa que tira todo um habitat. Quando você tem que comer, imagine, de ser tão caro o caviar, vai ter que ter várias ovas. E como é que vai produzir mais? Em cativeiro. E para ser de cativeiro, vai ter que ter o quê? Ração. E a ração vai ter que ser morto o quê? Vários animais. Vai ter que plantar várias sojas, vários milhos. Então, são isso que deveria ser copiado, que nós não precisamos de tanto para sobreviver, não só nós índios, e sim a humanidade. Porque são coisas simples que deveria ser copiado. Um exemplo que nós temos é porque as pessoas, no dia de todo de trabalho, não se reúnem umas 6 horas da tarde, em um local, todo mundo que saiu de uma empresa, e dá um bocado de grito, um bocado de pulo, e dá uma carreira para lá e para cá, e mexe com o outro, brinca com o outro, daqui a pouco todo mundo está alegre, vou para casa, com o peso do estresse do dia a dia, e cheguei em casa, eu vou tratar minha mulher bem, meu filho bem, e meus vizinhos bem. Por quê? Eu trato o vizinho, minha mulher paga por conta de um trabalho que eu me aborreci nessa maratona de querer ser alguém na frente do outro. Aí eu tenho que derrubar alguém para poder se tornar um diretor. Então, nós não faz isso. Cada um que tem um cargo nessa aldeia é por capacidade. É tão de fato que quando um pajé, um cacique, os conselhos tribais anomeia alguém por conta própria, não demora muito tempo. Simplesmente, ou ele se afasta por ele mesmo, ou ele adoece. Isso quer dizer que Deus é mau? Não, porque não é o lugar dele. Para ter naquele lugar tem que ter firmeza, para aguentar o peso. Simplesmente, aquela pessoa que encaixaram, às vezes, para de ocupar e vai ser ocupado com as pessoas a pessoa de origem. Porque nós temos uma aldeia de 5.000 índios ou mais, mas cada um tem o seu lugar. Tem famílias aí que não podem cantar certos cantos, mas tem umas famílias que pode cantar. Tem famílias aí que não podem fumar certos pauí, mas tem famílias que podem. Tem famílias que não podem pegar uma certa erva, mas tem famílias que podem. Tem família que tem que dar uma palestra, mas outra não pode. Então cada um, quando passar, cada um respeitar o lugar de cada um, as coisas mudam. E também você botar as energias negativas para fora. E ter as coisas boas, porque nós, quando estamos com muito estresse, nós tomamos banho, no mar, no rio, canta, dança, fuma um cachimbo, passa a mão na cabeça de um cachorro, conversa com a galinha, conversa com a árvore, conversa com o pato, com o jegue, com um cavalo, e dali foi-se embora, todo o estresse. Isso não quer dizer que minha aldeia não tem estresse, porque nós estamos contaminados pela civilização. Porque o que o índio antigamente praticava, a inveja que era praticada antigamente, e a cobiça que era praticada pelo próprio índio, inventada pelo próprio índio, era a forma de Tauanã canta um dos melhores toré da aldeia Carixocó. Aí vinha o outro, não, quem canta é eu. Mas é uma forma de ciúme que se tornava depois todo mundo abraçado, cantando junto. Aí aquele que disse que cantava melhor do que eu, ele foi fazer a segunda voz para mim, ele é o melhor segunda voz. E nós combinamos, casou, voz alta, voz baixa. Então,
Tauanã e aquele é os melhores tiradores de toré da aldeia Carixocó. Aí eu, aí eu cresço um pouco aquela do povo estar me elogiando, cresço na alma, no espírito. Não dizer assim, eu sou mais do que você. Quando a pessoa diz que eu estou fazendo aquela coisa certa e eu sinto que a espiritualidade está me dizendo que eu estou certo, é o mais importante. Não é o pajé dizer, meu filho, você é bom de voz, você canta o melhor toré, mas a minha espiritualidade diz não. Quem canta melhor é aquele. Então você tem que sentir. Não é que as pessoas lhe elogiem e você vá pelo aquilo que aquela pessoa falou. E sim pelo que você fez e o que você foi aceito e beneficiado com a espiritualidade. Então isso é umas coisas que deveria ser copiada nossa. Então, eu vejo assim, né? Eu digo por mim, porque eu desde 18 anos de idade que eu ando por esse mundo, né? Eu hoje tenho 50, né? É muito tempo, né? Andando. E aprendi muita coisa com o não índio. Mas que aquele não índio também se comportava com gestos indígenas. Eu precisei de sair da minha aldeia para observar uma coisa que eu poderia ter observado da minha aldeia. Mas como foi que eu observei isso? Através da arte. Pessoas lá fora fez coisas, se apresentava com coisas que tem na minha aldeia que até o próprio índio às vezes não dava aquele ligança. O povo da nossa cidade às vezes não dava aquela ligança. E aquele cara que mora lá longe fez valorizando meu povo. Então aquilo, eu vou dizer assim, quando você vem e filma uma louceira fazendo um pote, e aquele pote foi parar no exterior e repercutiu um pote tirado do barro, aquela índia quando você vem de volta, que mostra o vídeo dela falando e trabalhando, e que com aquilo também você contribuiu com que aquelas índias se levantassem para ter mais louceira, e também com aquilo possa ter tido um projeto para a aldeia que contribuiu com várias outras coisas que teve, que produziu, aquela índia se renova. Cresce, a alma aumenta, o espírito aumenta. Então, a arte, ela tem que ser continuada. Falando de índio, de negro, de cigano, de todas as raças, de todas as crenças. Porque eu sou um índio. Mas quando eu tive contato com o celular, é um mundo novo para mim. Não estou prático ainda em computador, que ainda falta eu aprender ainda. Mas celular, coisas que eu não conhecia vários velhos de 200 anos atrás, cento e poucos anos atrás, através do celular eu passei a conhecer. Através do historiador que fez, né, que fez pesquisas e adquiriu nos museus. Através de quê? Porque se ele fosse pagar passagem todas as vezes para adquirir isso, não tinha condições. Então, através de quê? Da tecnologia. Hoje, eu quando estou com a minha cabeça muito cheia de algumas coisas do dia a dia, eu pego o celular, vou pesquisar sobre crenças, sobre católicos, sobre evangélicos, sobre maçons, sobre os Illuminati, sobre Buda, sobre Gandhi, sobre vegetação da África, sobre animais da Austrália. Eu vou juntando peças que quando eu viro os quatro cantos do mundo na internet, eu vejo que tudo aquilo eu tenho na minha aldeia. Não especificamente a matéria, o canguru não está aqui, não é do habitat daqui. Mas eu vejo que na minha aldeia tem canguru, da minha forma. Porque nós temos um comportamento através da arte. Nós somos indígenas, nós vivemos na arte o tempo inteiro. Nós sempre, até numa brincadeira que nós sai, junta 10 índios pequenos para ir para um mato, fazer a necessidade e já vai com arte. Até na nossa raiva, naquele momento, quando nós vai que para um pouquinho, aí se torna uma arte. Até nós distorce aquela raiva e se torna uma arte. Então a arte, ela tem que ser continuada. Mas continuada para o bem. Para as pessoas se sentirem melhor. Se você não nasceu numa aldeia, você está numa arte, fazendo uma peça de arte ali, você está numa aldeia. Você está se sentindo um cacique, um pajé. É uma arte. Você chegou em casa,
poxa, um pajé passa por isso, eu vou valorizar mais. Então eu acho que o povo tem muitas coisas no mundo, não digo no Brasil, que é produtiva e pelo que eu aprendi fora, foi muito bom para mim. E eu trouxe para minha aldeia, né? Então, e a tecnologia, que nem eu disse, a tecnologia, ela é como um dinheiro. Tecnologia é o dinheiro, você pega aqui uma nota aqui, tem pessoas que pegam uma nota de dinheiro aqui de R$ 100, já pensa no que vai fumar, no que vai cheirar. Vai se acabar com aquela droga. Já tem outros que pegam os R$ 100, já pensa de comprar um calçado para um filho, para comprar um peixe para o filho, e sobra um dinheirinho para ajudar o vizinho que o filho dele está com fome. Então é produtivo. E ele pode usar aquele dinheiro para empregar mais de 200 famílias. Já outros usam aquele dinheiro para matar várias famílias. A tecnologia é do mesmo jeito. Se eu pego um celular, só vou usar só para ver só coisas sexuais, então não estou sendo tão produtivo. Que a parte sexual é aquele momento. Você pode ter a melhor pessoa naquele momento, bonita, bem feito, mas quando você sai daquele momento que você adquiriu aquela mulher e você não está com ela depois na sua vivência, então ela se torna uma comida que você comeu naquele momento, saboreou ela e depois acabou. É diferente de você construir uma família com a sua esposa, fazer filhos, e toda vez que você se acordar, às vezes nós temos algumas raivinhas, algumas coisas de casal, mas a mulher está lá, o seu filho está lá. E você construiu amor de filho, amor de mulher, tem amor de pai, amor de mãe, amor de Deus. Então é diferente, né? É diferente isso aí. Então eu creio que a tecnologia, ela, ela, do celular, do computador, ela vem para benefício, ela contribui muito para os povos indígenas que estão conhecendo hoje, né? Eu digo hoje, mas nós conhecemos há 40 anos atrás, mas hoje está mais expandido. Mas com a tecnologia, ela pode afetar uma aldeia, os jovens, e também ela pode ajudar os jovens. Porque se você traz um filme educativo, uma proposta educativa que ajuda o índio, não só que ajudar não é só em dinheiro, só matéria, é ideias. Porque através, eu digo a você, hoje você fez vários filmes aqui na Cidade de Chocó, e tem muitos jovens aí que estão andando no mundo e estão fazendo coisas boas. Mas tem um ou dois que está na matéria, se prendeu na matéria. Eu só canto por tanto, só danço por tanto. Mas eu danço, já eu não. Eu danço e canto, tem o quê? Tem alguma coisa? Não. Dancei e cantei porque eu gosto. Porque eu amo cantar e dançar. E passar bondade para as pessoas. Então, quando eu me vejo no filme, na internet, eu me sinto bem, porque muitas pessoas estão gostando e estão se emocionando e estão dançando e cantando aquele canto que eu cantei. Então isso me engrandece. Me engrandece na alma e no espírito. Então eu digo que a tecnologia, tudo isso que tem hoje aqui no mundo, já existia. Eu digo a você porque eu tive uma experiência. E não foi muito tempo não, foi agora, quando eu fui para Chapada Diamantina. Eu participei de um trabalho, né, de Jurema, e depois fui deitar e vi tudo o que estava por vir, essa epidemia que veio. Eu vi um mês antes. Um mês. E assim que eu acordei, contei a outro índio. E eu vi que a tecnologia que nós temos hoje, ela já existia de outro plano. Tudo que vem para a mente dos homens, nós temos um QI mais do que outro, mas para nós ter esse QI, será que Deus é justo de deixar crescer um homem nascer aleijado, feio e pobre? Aí depois do outro lado faz nascer um homem bonito, bem feito, rico e famoso. E ainda mais tem um dom de cantar para ficar mais rico ainda. Será que Deus é justo isso? Dessa parte de umas pessoas serem de um jeito e outras serem de outro? Aí como nós entender isso?
né? Como vai entender uma coisa dessa? Mas tudo isso é por isso que eu acredito em algumas assim, vidas passadas. Entendeu? Então, você já está com uma meta. Então, no meio de 50 mil homens, nasceu um homem com QI mais do que 50 mil homens. Será que é dele mesmo? É do sangue da família dele? Porque é família real, família de sangue azul? Ou ele teve o merecimento de continuidade que um ser maior colocou na cabeça dele que ele tem que descobrir a vacina do Covid? Será que foi o homem, foi aquela pessoa mesmo? Porque aquela tecnologia já existia. Você vê hoje, tem um maior exemplo que é alguns feitos que tem no mundo aí, construções no mundo que nem as pirâmides mesmo, que até hoje ninguém sabe como foi feito aquilo. Então, a tecnologia já existia. E eu sempre digo, como eu disse em outra filmagem, eu digo agora, a tecnologia tem a ver com a espiritualidade. Ela tem a ver. Não sei se o homem já descobriu, eu tenho um entendimento. Não sei se o cientista que estuda tecnologia, que não sei como é que se chama a posição desse homem, se é antropologia de tecnologia, eu não sei dizer. Mas se teve algum homem ou alguma mulher que descobriu que ligação tem, aí quando o cientista vai dizer assim, por que nós passamos pela televisão? Tem pessoas que passam, a televisão fica normal. Tem outros que passam, a televisão dá um chiado. O que é isso? Contatos, sons para, né? Então, aí eu digo assim, que a tecnologia tem muito a ver com a espiritualidade, porque toda a tecnologia, essas programações todinhas já existiam. Toda essa programação que hoje nós temos aqui, porque se o ser humano for botar isso na mente, ele pode ser interpretado como um doido e ser internado do dia para a noite, porque você pegar um celular sem fio, ligar aqui para os Estados Unidos e o cara responder lá, não, é modo. Aí o cientista vai dizer, não, é modo o satélite. Sim, mas como o satélite faz? Ele pega a minha voz, manda, e que matéria foi feita para poder essa voz ir para lá? Tão rápido, velocidade de luz. Então, são coisas assim que nós devemos perguntar, mas o povo diz, né? Ciência, cálculos. Mas esse cálculo, essa ciência nós temos aqui na nossa aldeia. Nas outras aldeias tem também. Nós fazemos um cálculo sem nunca ter uma máquina dessa. Eu posso fazer um cálculo das árvores todinha da Amazônia, que é impossível. Mas eu posso fazer um cálculo sem nenhuma tecnologia. Por quê? A espiritualidade pode me dar isso. A espiritualidade pode chegar a me apontar o porquê daqui. Por que é que os mais velhos diziam assim? Olha, daqui a 2 horas vai chover. E chovia. Mas ele não estudava, ele não estuda a tecnologia, né? Mas por quê? Porque ele estuda os astros, os comportamentos do grande palha, que ele mostrava. E também tem muito isso na nossa tribo e em algumas outras tribos e em alguns outros povos. De você dizer assim, vá para sua casa que você vai adquirir isso. Pode ficar tranquilo. Aí eu me responsabilizei como se fosse um próprio Deus. Mas não, mas por quê? Quando eu estou falando daquilo, eu estou conectado com Deus. E Deus, por eu trabalhar tão bem para Ele, mas aquele filho que não trabalha igual a mim para Ele, através de mim, aquela pessoa é beneficiada. Porque eu estou muito focado em Deus e aquela pessoa está perdida, que não tem nenhum tipo de religião, não sabe o que é aquilo, né? Às vezes nem acredita em nada, só acredita em tudo que vê de tecnologia, de dinheiro, só nisso. Nós temos que acreditar nas coisas positivas da tecnologia e temos que desapegar e manter na espiritualidade, porque aquilo que nós temos da espiritualidade, nós morre, leva com nós e já deixa para quem fica.